Posso mudar de assunto aqui? A gente vai ficar nessa morrinha e não vai chegar a lugar nenhum. Vamos lá. Contrato de ônibus e revisão do plano diretor serão principais desafios para a nova Câmara de BH. Além dos 2 temas considerados prioritários, vereadores apontam a segurança pública e o aumento dos moradores em situação de rua como problemas da capital mineira. Além dos desafios da cidade, tem os desafios políticos, com o tratamento de saúde do prefeito e o vice Álvaro Damião assumindo até a volta do prefeito ao cargo. William Travassos, quero começar com você. E aí? A gente tem um ano de 2025, pelo menos quando a gente olha para o para-brisa, meio turbulento. É o cachorro correndo atrás do rabo, né, gente? Porque, assim, vamos lá. A gente vai falar sobre o plano diretor. A revisão dele, se não me falha é boa a memória, estava conversando com o Marcelo, em 2027. Ou seja, a gente já decidiu o que ia resolver. Nós tivemos uma votação para cuidar do plano diretor lá atrás. Aí agora, tudo bem, teve uma mudança na lei federal e a gente precisa fazer um ajuste aqui, tudo bem, mas não, querem reinventar a ordem, porque o plano diretor você tem que revisar a cada 10 anos. Em relação à história dos ônibus, eu vejo ainda um discurso dizendo o seguinte, a gente quer saber sobre os 220 milhões da época da pandemia, de subsídio, porque isso não ficou claro, não teve transparência. Eu falei, gente, ainda estamos discutindo uma coisa de 2020, do início da pandemia, não resolvemos, apesar de CPI. E aí eu vejo que no fundo, vem a mesma ladainha e a gente não consegue, de forma madura, tocar o barco para frente. O Álvaro Damião está com uma baita desafio, que é organizar a cidade, principalmente no período chuvoso, com vários problemas, com obras de infraestrutura em andamento e com uma resistência dentro da Câmara de Vereadores. Fato é, gente, pela lei orgânica, artigo 104, parágrafo 2, se o prefeito está incapacitado de assumir as suas funções, você já tem na linha sucessor o vice-presidente, o vice-prefeito que deve assumir e tocar o barco, porque a cidade não pode parar. Aí eu vejo que tem uma certa pressão, alguém vai lá e fala assim, não, vamos dar uma licença de 15 dias para o prefeito, mas isso não precisa, isso só mostra uma polarização dentro da Câmara, e eu quero dizer para a Câmara de Vereadores aqui de Belo Horizonte, nós precisamos de maturidade, porque a cidade tem um monte de desafios aí, ficar com disputa interna por questões políticas não vai resolver em absolutamente nada. Agora, senhor prefeito está com a caneta na mão, Álvaro Damião, o senhor era aquele que ia cuidar das vilas e favelas, o senhor rodou e fez um grande intensivo e conhece bem a cidade porque é vereador, o senhor tem um papel muito importante em organizar essa bagunça. Ô Edilene Lopes, os desafios aqui para Belo Horizonte, trouxe alguns, né, que são mais de discussão, de votação, e também tem as questões políticas com o tratamento de saúde do prefeito. Exato, Júnior. As prioridades do prefeito Fuad Noman, e a gente falava sobre isso nos últimos dias aqui na Itatiaia, são as obras de mobilidade e também as obras contra enchentes na capital. Algumas já estão sendo tocadas, o resultado em relação a incidentes foi melhor do que no ano passado, bem melhor inclusive, significa que as obras estão funcionando. Quais são os principais desafios dessa gestão neste momento? Primeiro desafio é a recuperação do prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, e o segundo desafio é a relação com a Câmara de Vereadores, já que não foi o grupo de Fuad Noman, não foi a base quem ganhou a presidência da casa. Mas é um momento de calma, é um momento em que é necessário sabedoria por parte dos vereadores e dos grupos que estão na Câmara Municipal para que o melhor seja feito pela cidade. E aí, onde todo mundo talvez veja uma desvantagem, porque a base do prefeito não ganhou a presidência da Câmara dos Vereadores, eu vejo uma vantagem, porque Álvaro Damião era vereador, ele é um oriundo da casa e é um vereador bem relacionado. Embora a prefeitura não tenha conseguido fazer o presidente da Câmara dos Vereadores, é alguém que é da casa, que tem interlocução, que conhece bem os seus pares. Então eu acho que nessa relação ele pode explorar muito bem algo que seja positivo ou não seja tão danoso para a Prefeitura de Belo Horizonte, porque briga entre Câmara de Vereadores e Executivo e Prefeitura, não só de Belo Horizonte, mas de qualquer cidade, é algo normal do processo. Agora tem que ser civilizado e o momento que é ter o melhor para a população precisa ser respeitado, e também a questão da saúde do prefeito. É um vice-prefeito, claro, que é capacitado para assumir a função, que acabou de assumir essa função, mas que tem uma interlocução com a Câmara de Vereadores. Então eu acredito que essa história, ao contrário do que muitos pensam, possa terminar bem, que a relação possa ser civilizada com a Câmara de Belo Horizonte, e isso é pelo bem da cidade, que é o motivo pelo qual os vereadores são eleitos, né? Tenho 3 minutinhos para dividir entre você, Marcelo e Eduardo. Começa com você. Júnior, primeiro desejar melhoras pro prefeito Fuad, né? Ele tire essa licença de 15 dias, que ele se cuide, consiga, né, ter uma boa recuperação, desejar tudo de melhor para ele. Eu acho que
são dois temas que vão entrar na pauta dessa legislatura, que são temas muito espinhosos. O plano diretor envolve muitos interesses diferentes, né? Tem muito lobby da construção civil, tem muito lobby de bairros que não querem, né, aumentar prédios em suas vizinhanças. É um tema muito espinhoso e que até 2027 a gente vai ter que avançar. Já o contrato dos ônibus, depois de tudo que a gente viu, né, nas CPIs da Caixa Preta da BH Trans, eu fico com receio se essa Câmara realmente vai conseguir mudar alguma coisa. Ou se vai ser novamente palanque, se vai ser palanque para vereador fazer crítica a grupos políticos diferentes. E eu fico na dúvida se realmente vai ter alguma coisa de melhor para a população. Então, nessa história, vamos acompanhar os dois casos, são temas muito importantes que vai exigir habilidade política da Prefeitura e também dos vereadores. E aí, Eduardo, pra gente arrematar esse assunto. Ô, Júnior, eu não gosto de ficar invocando Deus o tempo todo, não, porque ele já ajuda a gente muito, mas Belo Horizonte, na minha modesta opinião, de quem acompanha a vida da cidade há 50 anos, nunca viveu um momento tão crucial, tão perigoso como esse. Já falei e repito, um momento muito perigoso, que Deus dê juízo a todos, aos jornalistas, na hora de fazer as análises, ao vice-prefeito que está no cargo, aos vereadores, aos assessores da prefeitura, aqueles cargos mais altos que estão nesse momento de transição, a todos, que Deus ajude o Fuad a ficar bom, porque primeiro que ele é um sujeito boa gente, segundo que ele é um sujeito decente, terceiro que foi eleito, ele merece e deve governar e daqui a pouco ele vai estar bom. Já tem notícias que já melhorou um pouco. Tomara que ele melhore. Enfim, é um momento especialíssimo e eu estou torcendo sinceramente para que todos da prefeitura ajudem o Álvaro nesse momento. O Álvaro deve estar vivendo um turbilhão. Tanto é verdade que nesses 50 anos eu nunca, ao ligar para um prefeito, eu não ligo toda hora, evidentemente, eu fiquei sem um retorno, sem uma resposta. O próprio Fuad, entre uma internação e outra, eu liguei para ele para dar uma sugestão no negócio do anel rodoviário. E, pode falar, prefeito? Ele me ligou na hora. E eu liguei para o Álvaro sábado, até agora não teve retorno. Então, o Álvaro que eu conheço há 100 anos. Então, ele deve estar vivendo um momento muito horroroso. O prefeito interino, quando sobrar um tempo, fala para 30 segundos com alguém que quer ajudar, viu? Não quer atrapalhar, não. É isso. Ponto final no nosso Conversa Geração, que teve os jornalistas Eduardo Costa, William Travassos, Marcelo da Fonseca e Edilene Lopes.